Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2020. São exatamente, ou melhor, faltam 15 minutos para meia-noite. Eu estava prestes a me deitar quando de repente fui assaltado por pensamentos que me traziam a realidade, certas coisas que muitas vezes não temos coragem de falar, nem mesmo para os nossos irmãos, na fé. Mas eu lembrei-me que a Bíblia diz o seguinte, exatamente o Criador: meus pensamentos não são os pensamentos dos homens. Eu não sou homem para pensar igual a outro homem. Não é verdade? E graças a Deus por isso. Porque os pensamentos do nosso Deus Todo-Poderoso é bem distinto. São pensamentos altruístas, pensamentos honrosos, pensamentos que nos elevam ao nosso espírito, à nossa alma. Pensamentos esses que nós não podemos penetrar nele, mas ele pode penetrar no nosso cérebro, na nossa cabeça, e saber exatamente tudo aquilo que pensamos, e que estamos a pensar, e que ainda vamos pensar. Esta é a glória de Deus, uma das glórias de Deus Todo-Poderoso, a onisciência, além da onipotência. Então, eu imaginei o seguinte, e pergunto a vocês: quantas vezes nós, pobres criaturas mortais, somos assaltados por pensamentos diversos, variados, pensamentos que se acumulam, chegam assim aos borbotões, como se fosse uma avalanche de pensamentos bons e pensamentos maus. Quantas vezes, durante uma vigília, durante as nossas orações nos templos ou mesmo em casa, somos assaltados por maus pensamentos. De repente, aquela oração se distorce e começamos sem querer a pensar coisas indevidas. Pensamentos pecaminosos invadem nossa cabeça. E quando percebemos isso, já pensamos. Mesmo que a gente procure afastar aquele imediatamente, ele ficou na mente. Mas procuramos afastá-los. Pensamentos que é como se o diabo quisesse colocar na nossa mente, aquele pensamento na hora da oração, para embaralhar, embaraçar a nossa intimidade com Deus, abalar a nossa intimidade com Deus. Às vezes os pensamentos vêm tão fortes que é como se nós não pudéssemos detê-los, ou não pudéssemos afastá-los imediatamente da nossa cabeça. Às vezes a lembrança de certas cenas que vimos das ruas, cenas que penetram na nossa mente, mesmo sem terem sido vividas ou vistas, mas que ficam martelando nossa mente, esses tipos de pensamentos pecaminosos que tanto procuram
nos separar de Deus. É preciso muita oração. E aquele pensamento embaraça nossas orações. No momento em que estamos nos dirigindo a Deus, esses maus pensamentos atravessam a nossa mente como uma flecha maligna, como se quisesse nos afastar do Criador. E muitas vezes, ele é tão forte que chega mesmo a impedir a nossa oração. A impedir a nossa oração e nos deixamos levar por aquele pensamento pecaminoso, aquele pensamento vergonhoso de uma noite de prazeres com alguém, ou mesmo nos momentos mais íntimos com as nossas esposas, com as nossas companheiras. Às vezes aquilo chega à mente no momento impróprio. Sabemos que o sexo entre marido e mulher não é pecado. Não é pecado. Mas, de certa maneira, ele tem que ser controlado. O sexo entre marido e mulher tem que ser controlado. Não é um sexo estabanado, desenfreado, que possa ser feito a qualquer momento, a qualquer instante, e em seguida corrermos para as nossas orações. Não. Marido e mulher têm seus momentos íntimos nas horas propícias. Deus até abençoa aquela união daquele momento. Mas transformar o sexo num hábito, num mau hábito, não é agradável, não é aconselhável. Não para os filhos de Deus. Aí eu digo a vocês, já passaram pelas suas cabeças tais pensamentos no momento de suas orações? Eu acredito que sim. Mas graças a Deus que tiveram forças de afastá-los imediatamente para que ele não continuar perturbando, atrapalhando a nossa oração. Tudo bem, fala-se de sexo. Sexo não é pecado, com marido e mulher, mas tem seus limites. Lembre-se que em uma ocasião, quando o Senhor Deus ia descer para falar com o povo no Monte Sinai, lá no deserto, ele mandou um recado para Moisés, dizendo o seguinte, que Moisés avisasse para aquele povo que durante 3 dias, 1, 2, 3, homem não se chegasse à mulher, nem mulher se chegasse ao homem, claro, né? Trocado a miúdo. Não tivessem sexo, não fosse para a cama para fazer sexo. Por quê? Mas não é pecado? Não é pecado, mas é uma reverência muito grande diante de Deus. Principalmente no momento em que ele vai falar com o povo, que ele vai falar com aquela população, e pede apenas isso. Durante 3 dias, ninguém se chegasse à mulher, porque ele ia descer no cume do monte para falar ao povo. Isso não quer dizer que o sexo seja pecado, absolutamente. É porque nós temos que ter uma reserva, um momento reservado para as nossas orações. Porque, de qualquer maneira, o sexo é um momento de intimidade entre um homem e uma mulher e que deve ser
respeitoso. E se Deus pede 2 ou 3 dias para isso, vocês devem entender o seguinte, que afora os maus pensamentos, durante as nossas orações, venhamos o seguinte, que quando nós formos para o templo, orarmos, pedir a Deus, nos reserve um momento sem aquela intimidade sexual entre o homem e a mulher. Por exemplo, no dia que você for a um culto, mesmo que você esteja com aquele desejo de procriar, não faça. Espere, quando você voltar do seu culto, você vai lá de mente limpa, sadia e sã, sem nenhuma preocupação de estar diante de Deus, de estar fazendo um ato errado diante de Deus. Você ora, louva a Deus, diz a palavra, canta, etc. e tal, e volta para a sua casa, para o convívio com sua esposa e sua família. E naqueles momentos de intimidade, aí sim, vocês têm total liberdade para fazer o sexo normal, um sexo abençoado por Deus, porque Ele abençoa. Ele abençoa porque não fosse isso, não teria abençoado Sara, não teria abençoado Abraão, né? Já em idade avançada, para procriarem. Era uma ordem divina. O sexo é uma lei imposta por Deus entre o homem e a mulher. Por isso que ele disse, o sexo é tão importante para o homem e para a mulher, que ele disse, deixará o homem ou a mulher, pai, irmãos, irmãs, mãe, para se unir com a sua mulher. O homem deixará tudo isso, a mulher deixará tudo isso para se unir com o seu esposo. E não é verdade? Quando estão todos dentro de casa, formando uma sua família, vive todo mundo ali junto. Mas no momento que ela ou ele arranjam uma companheira, eles se casam ou vão viver juntos, eles deixam pai, deixam mãe, deixam tudo. Cada um procura a sua casa, cada um no seu quadrado, como diz uma música aí, né? E cada um vive sua vida, sem aborrecer o outro. São abençoados por Deus. Certa vez, um irmão meu, quer dizer, irmão pela fé, chamado Dirceu, hoje ele está em São Paulo. Ele morou aqui no Vergel do Lago há muito tempo, com a irmã Sandra. Hoje são separados, separaram-se. Ela continua morando aqui, na beira da lagoa, no barraquinho que fez para lá, e ele está para São Paulo. O irmão Dirceu, eu gostava muito dele, muito respeitador, entendeu? Consciente do que estava fazendo, mas tinha um defeitozinho. Isso era com ele Deus. Ele tinha, parece que era 4 filhas. Ele era feliz com a família, vivia bem, satisfeito, contente, ia para a igreja os 2 juntos, a família inteira. Mas ele tinha um desejo na vida dele, era ter um filho varão. Ter um filho varão. Ele era muito, um crente muito fervoroso, entende? Muito fervoroso. Aí ele falando isso comigo, eu cheguei e disse, irmão, é o seguinte, valendo-me do que acontecera com Sara, com Abraão, que depois de algum tempo de certa idade tiveram a Isaac. Eu disse, irmão, se eu gostaria de ter um filho varão,
Ele, sim, irmão, claro que eu gostaria, porque até agora só tenho gerado mulheres. Eu digo, olha, quando o senhor for se relacionar intimamente com a sua esposa, antes os dois se ajoelhem, ou o senhor só, e ore em silêncio. Ore em silêncio. Apresente seu caso ao Todo-Poderoso em relação à família que o senhor queria ter, o filho que o senhor queria gerar, do sexo masculino, antes de coabitarem, antes de se juntarem na sua intimidade sexual. Eu percebi que o irmão mudou o semblante quando eu falei essas coisas. Sim, ele me repeliu quase asperamente. Asperamente, como se estivesse envergonhado daquilo que eu falei. Não, irmão. Deus me livre de fazer uma coisa dessa. Não, não faça, eu digo, irmão. Aí eu citei a história da Bíblia, de Sara, de Abraão e de muitos outros que foram abençoados por Deus nesse tipo de ação. Entendeu? Mas mesmo assim, não consegui admoestá-lo. Ele continuou irredutível na sua ideia de que não disse isso, mas deu a entender que ele achava que aquilo era pecado e que era um grave defeito, era alguma coisa grave falar aquilo a Deus. Tudo bem, não ouviu meu conselho, porque nessas intimidades Deus está constante. O sexo para Deus, entre homem e mulher, é sagrado, é abençoado. Não é vergonhoso. Deixando o irmão de seu de lado, com a sua falta de fé nesses termos, observe um pássaro, um casal de pássaros. Estão voando tranquilo e de repente se juntam, coabitaram, cruzaram, numa rapidez grande, mas tão satisfatória para os dois. Diante de todos os olhos, ninguém censurava, ninguém dizia nada, assim como um casal de cães. Todos veem, todos olham, observam, até riem. Mas aquilo é muito comum para eles, é uma coisa natural, e para nós também. Não tem censura para eles, não tem lei para eles que evitem, que os proíbam de fazer esse tipo de sexo na rua. Mas é muito natural para eles. Quer dizer, para Deus, o sexo entre o homem e a mulher é uma coisa muito natural, sem escândalo. Por quê? Porque é um sexo normal. Sexo abençoado por Deus. Não é sexo desenfreado, sexo vergonhoso, desagradável, entendeu? Sexo escandaloso. Esse é proibido pelo Senhor Deus. Não é aconselhável. Portanto, maridos que têm suas esposas santas e são santos, não se envergonhem de praticarem sexo com suas esposas, independente de qualquer sensação de falta de respeito que vocês acham que estão praticando naquela hora. Por que não? Deus abençoa. Tanto assim que quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, os abençoou, dizendo que eles fossem fecundos, enchesse a terra, povoai a terra.
E eles praticavam o sexo normalmente, no Éden, com naturalidade, sem escândalo, sem receio, sem vergonha, sem nada. Por quê? Porque Deus os abençoara, porque Deus dera essa liberdade para ele, que os pássaros em redor, os animais em redor, todos tinham suas companheiras para esse tipo de ação, que é muito natural e que é indispensável para a procriação, para a reprodução da espécie. Entende? O problema da expulsão de Adão e Eva do paraíso, como muitas outras pessoas erroneamente pensam, não foi questão de sexo, absolutamente. Foi a questão da desobediência que os dois tiveram em relação àquela árvore do bem e do mal, cujo fruto ele proibira dos dois comerem. E os advertira veementemente que se comer, até tocasse neles, eles morreriam. E eles desobedeceram, ouviram a voz do Satanás em forma de serpente e comeram aquele fruto. De repente se viram despidos. Eis o pecado de Adão e Eva foi esse. O motivo da expulsão deles dois do paraíso, do Éden, foi a desobediência, porque acreditaram mais na palavra de uma serpente, de um animal rastejante, que o diabo eles não viram. Satanás era invisível e falara pela boca da serpente, ou parecia ser a serpente que estava falando. E Eva caiu na conversa da serpente, né? E Adão caiu na conversa da Eva. E assim sendo, os dois foram expulsos do Éden. Mas não foi por questão de sexo, não. Absolutamente. Porque Deus os abençoara antes, para que eles fossem fecundos, produzissem e enchessem a terra. Se multiplicassem na terra. Aliás, aqui para nós, esse é o único mandamento que toda a população, em geral, obedecem cegamente a Deus. É esse: crescei, multiplicai, sede fecundos, encher a terra. Esse é o único mandamento que eles não voltam atrás e não deixam de obedecer. Portanto, meus irmãos, quando vocês estiverem orando, nas suas orações, que tais pensamentos chegarem às vossas cabeças, por causa de uma lembrança do passado, por causa de alguma coisa escandalosa que vocês viram na rua, partindo de alguém, não se deixem levar por isso, nem vão para frente nem para trás. Simplesmente balance a cabeça, joga aquilo fora e continue suas orações. Clame pelo sangue de Jesus, clame pelo sangue de Jesus, e aquele pensamento vai ser lavado imediatamente da sua cabeça. Você continua as suas orações e Deus observa atentamente o que você está dizendo e fazendo. Ok? E quanto àquilo que eu falei, nada de receio, porque é como Deus disse: crescei e multiplicai-vos, sede fecundos, encher a terra. E lembre-se, esse foi o recado do Paulo Coroa de Maceió. O que significa isso? Isso aqui lembra o quê? É o símbolo de quê? O símbolo do coronavírus. Esse maldito vírus continua atacando as pessoas. Então é preciso que vocês, educadamente, usem suas máscaras ao sair. Eu vi na televisão um ato muito vergonhoso para um desembargador, uma pessoa letrada, uma pessoa educada na escola, porque a escola não educa ninguém. A gente não aprende a ser educado na escola. Na escola a gente aprende a ler, mas não aprende a ser educado. A educação vem de berço.
ela é inerente em cada um. Eu acredito que vocês todos já viram esse episódio vergonhoso onde um desembargador, ele é orientado por um PM a usar máscara, porque naquele momento ele andava rua fora sem máscara. Mas como o decreto havia dito que as pessoas tinham de usar máscara e que se não usasse seriam multados, ele, como desembargador, achou que tinha esse direito de andar livremente, contaminando as pessoas por aí, porque ninguém sabe se ele estava com o vírus ou não. Ele mostrou-se muito mal educado, sem a mínima educação, sem fazer o jus ao título que tinha de desembargador. Ele não aceitou a orientação do PM, que estava escrevendo ali uma multa para ele, chamou até ele de analfabeto. Pegou a multa, rasgou a multa e jogou no chão. Educadamente, o PM abaixou-se, apanhou a multa e o desembargador saiu e foi embora. Esse PM devia ser condecorado, porque ele mostrou uma pessoa muito educada, muito bem equilibrada, porque não mostrou reação nenhuma contrária àquilo que aquele mau desembargador fez com aquela carteirada horrorosa que ele deu. Ele mostrou-se totalmente o contrário do desembargador. Ele fez jus ao nome que tinha. E mais analfabeto de educação, de respeito, foi o desembargador, quando o PM disse que aquilo era um decreto, que todos tinham que usar máscara. Então o desembargador disse: decreto não é lei e eu não sou obrigado a usá-la. Claro, ignorante, você é obrigado a usar, assim como eu, como vocês que estão me ouvindo, e todos, enfim, que querem preservar a sua vida, somos obrigados a usar a máscara, sim. Se não quiser usar dentro da sua casa, tudo bem, mas na rua você tem que usá-la. Seu desembargador de meia tigela. Você é um homem que devia dar bons exemplos. Não pense que essa sua atitude foi uma atitude de uma pessoa educada, de uma pessoa nobre. Não, essa sua atitude não serviu apenas de mau exemplo, não de bom exemplo para os seus colegas titulares, de título. Não, você fez uma coisa muito feia, muito errada. E eu não sei o que é que vai acontecer com esse tal desembargador, cujo nome eu não me lembro. Mas vocês sabem de quem eu estou falando. Então, aí está a desobediência no que dá. Ele vai ser autuado e certamente vai ser punido por isso. Assim espero. Portanto, é como eu estava dizendo, não deixe de usar suas máscaras ao sair de casa, porque é muito importante. Máscara salva vidas. E já falei tudo que poderia ter dito, e se esqueci alguma coisa, me perdoe, porque faz 30 minutos que eu estou falando. 30 minutinhos que eu estou falando e não quero cansá-los ainda mais. Se a palestra foi interessante, se essa mensagem foi interessante, vocês não esqueçam de dar um like e se inscrevam no meu canal para que eu continue mandando mensagens, palestras iguais a essa que eu acabei de falar para vocês. Lembrando que hoje, já são 00h15, já não é mais 22, né? Já é quinta-feira 23. Por isso que Deus os abençoe. Outra coisa, eu quero pedir a vocês, que são mais sensíveis, principalmente as mulheres e alguns homens conservadores, que não levem a mal essa minha palestra que eu falei sobre sexo, essas coisas tais.
Porque isso é muito natural. Porque se não fosse o sexo, você não estava presente. Eu não estava aqui falando, nem ninguém estava me ouvindo. Tudo veio através de sexo. Sexo com respeito, sexo com obediência, sexo abençoado. Portanto, Deus que os abençoe hoje, amanhã e e sempre.